Ei, gente, tudo bem? Estou de volta para mais um Café com Livros e hoje não é Café com Livros de novo, hoje é Água com Livros, porque eu falei, acho que no vídeo passado, que meu estômago estava meio ruim, ele continua ruim, então tem água, café cenográfico aqui e acho que é a primeira vez que essa caneca aparece, a caneca de The Last of Us. Aqui, inclusive, é a mesma tatuagem que eu tenho, eu sou muito fã de The Last of Us, então temos a aguinha aqui. E hoje não vim aqui para falar de... Caiu a luz? Não vim aqui para falar de crimes e assassinatos e... Bom, mortes até que vai ter. Mas hoje eu vim falar de um livro que vai... Talvez as minhas opiniões vão gerar polêmicas, como já geraram quando eu postei no Instagram, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Um livro que foi... Opa, a luz tá piscando aqui. Um livro que foi um grande hit, assim, no TikTok e tudo mais, de 2020. E eu li, esse livro eu peguei emprestado da minha prima, eu li e a luz apagou. Meu Deus do céu. Problemas técnicos. Eu li, peguei emprestado com a minha prima, eu li, já falei que eu li, né? Eu falei com vocês que eu já li esse livro. Enfim, vou trazer algumas opiniões aqui no vídeo de hoje. Vamos começar com a nossa ficha técnica. Nome do livro A Biblioteca da Meia-Noite, escrito pelo Matt Haig. Essa edição é da Bertrand Brasil, acho que só tem essa editora. Ano de publicação é de 2020, mas esse livro aqui ele é de 2023, a sexta reimpressão, se não me engano. Desculpa. E tem 306 páginas, é um livro relativamente grande, mas ele é um livro fácil de ler. Tem páginas, a página é bem grande, a tipografia é da hora, e ele é um livro bem rápido de ler, tem capítulos, a maioria dos capítulos são bem curtas, então dá pra ler, ele tem um certo dinamismo. Então vamos lá, se você nunca leu A Biblioteca da Meia-Noite, do que se trata? A gente tem a nossa personagem principal, a Nora Seed. Ela é uma mulher britânica de 35 anos, que ela mora em Bedford, uma cidadezinha interiorana da Inglaterra, né, uma cidade pequena, e ela é, digamos assim, ela é um gênio. Ela é um prodígio da natação, ela toca piano muito bem. O que é mais aqui? Ela canta, ela é apaixonada por filosofia, ela, enfim, se formou em filosofia, ela é mãe de pet, ela tem um gatinho chamado Voltaire, inclusive. E ela trabalha atualmente numa loja de artigos de música, né? Ela vende violões, discos, CDs e tudo mais. Só que, além disso, além de ela ter essas várias características positivas, ela é depressiva. Ela vem sofrendo de depressão há bastante tempo. Enfim, o pai e a mãe morreram quando ela era bem jovem e teve problemas com o marido. Ela largou o marido 2 dias, o noivo no caso, 2 dias antes do casamento. Ela sofre constantes ataques de pânico que a fez largar a banda que ela tinha com o irmão. Ela tem problemas com o irmão, então ela tem essa dualidade da vida, né? Ela tem várias características, digamos assim, vários dons, mas também teve uma vida muito difícil e ela tem depressão a partir disso, né? Então a vida dela é bem conturbada. Daí, bem no início do livro, ela sofre um último trauma, assim, o copo dela já estava cheio e esse último acontecimento foi a gota d'água, e ela decide que a vida dela não tem como mais continuar. Esse livro ele começa dessa forma bem pesada. Ela, não vou falar a palavra aqui de fato, porque não... eu já falei isso em outros contextos, mas era um contexto de um pouco mais brando, digamos assim, mas ela decide, enfim, encerrar a sua vida. São pontos delicados aqui. Só que nesse limiar entre a vida e a morte existe uma biblioteca. Essa é a proposta do livro. Ela, enfim, teve uma overdose e foi parar na tal da Biblioteca da Meia-Noite. É um lugar entre a vida e a morte, um lugar no limbo, digamos assim, e ela encontra uma conhecida, uma bibliotecária que foi bem importante na vida dela, e daí ela tem a oportunidade de viver novas vidas dela. Tipo, cada decisão
que ela poderia ter tomado diferente pode gerar uma vida nova. Então a gente tem infinitas vidas que poderiam ter sido, e ela tem essa oportunidade de viver cada uma delas, tentando encontrar a melhor vida, uma vida que ela é feliz, uma vida que ela tem sucesso. E a partir disso, a partir dessa visita na Biblioteca da Meia-Noite, a Nora ela vai, bom, visitar todas ou diversas novas vidas, diversas alternativas à vida dela, para tentar descobrir qual que seria a melhor delas. E assim o livro se desenvolve nessas viagens até o final. Vamos lá, esse é o... Bom, o contexto do livro é basicamente o que está falando na sinopse dele e tudo mais. Mas vamos lá. Esse livro, quando você pega... eu agora vou falar de impressões pessoais, né? Toda impressão que eu falo no vídeo vai ser pessoal. Quando você escuta falar sobre o livro, eu pensei, pô, é uma proposta legal, tipo, novas vidas e tudo mais. Eu fiquei meio assim, tá, vamos ver o que ele tá falando. Só que eu não gostei do livro. Já comecei com essa polêmica aqui. Eu, pessoalmente, não gostei do livro. Por dois motivos, assim, por vários motivos. Um, porque eu discordo de algumas coisas que são faladas no livro, e outras são problemas estruturais que eu identifiquei. Eu acho que ele é mal escrito. Por quê? Coloquei aqui, eu acho que ele é mal escrito. Cada cenário do livro, né, como eu falei, a Nora vai visitar diferentes vidas dela, né, diferentes alternativas para a vida atual dela. Todos esses cenários, para mim, são copia e cola, sabe? Sabe você aí que fez o Enem e vivia ouvindo falando sobre modelos de redação? Então você tem a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Você tem os famosos modelos de redação, você só insira o repertório coringa que você quiser em cada parte. Então é basicamente isso. Ele pegou uma estrutura e, tipo, ele pegou um capítulo, selecionou, deu Ctrl A nele todo, deu Ctrl V no bagulho, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, e só mudou alguns detalhes. Então, tipo, o livro fica muito repetitivo. Você lê o primeiro cenário, que ela é dona de um pub, você fala, ah, legal, pô, dona de pub. Aí corta, ela volta pra biblioteca e depois vai ao próximo cenário. Você, tá, é a mesma coisa. Você só muda o lugar e às vezes nem os personagens que estão envolvidos mudam direito. Assim, claro que vai ser sempre a Nora e pessoas relacionadas a ela, porque é a vida dela e tudo mais, mas assim, é muito do mesmo e você fica várias vezes voltando na mesma estrutura. E aí um ou outro capítulo tem um detalhe diferente, mas assim, é uma vez só e sei lá, isso me incomodou. Eu fiquei fiquei tentando ler o mais rápido possível, porque tipo, pelo amor de Deus, que trem chato. Os diálogos são meio rasos. Toda hora que ela volta para novos cenários, ela fica tipo, nossa, ela fica com essa dúvida do que falar porque ela não sabe das coisas, mas tipo, mano, a gente já sabe disso, tá ligado? E são muitos tá, sei, papapá, papapá. Eu falei disso no vídeo da empregada, que tem esses diálogos tipo, oi, tudo bem? Nananã, nananã. Então são diálogos que meio que tipo, você fala, nossa, sério que você tá falando isso, cara? Então, pra mim não funcionou assim. Às vezes faz sentido ela ter as ações que ela tem por questão da viagem e tudo mais. Eu não quero dar muito spoiler, mas assim, se você leu esse livro, você faz, tipo, se você entra na vida ela, no caso a Nora, quando ela muda de vida, ela substitui a Nora daquele espaço-tempo, né? Em questão de física quântica, teoria das cordas, entrelaçamento, gato de Schrödinger e por aí vai. Então faz sentido ela não saber das coisas, mas toda hora, ela já fez isso várias vezes e ela toda hora não sabe do bagulho. Pô, essa é a questão da repetição que me deixou... E o livro, como eu falei, a Nora, ela é filósofa, ela formou em filosofia e tudo mais. Então, toda hora ela vai dropar uma citação filosófica do Thoreau ou de diversas outras filosofias, só que elas até fazem sentido pro contexto do que está sendo falado, mas é muito jogado, assim. É como se você estivesse conversando com seus amigos e soltar um só sei que nada sei e de zoeira, de piada, assim. Só que
se fosse na zoeira, beleza, mas o livro tenta trazer essas citações para dar um nível de profundidade, mas só solta as citações, não tem nenhuma explicação ou nenhum contexto para isso. E assim, ó, tudo bem que eu não quero que o autor passe 500, 400, 600 páginas explicando a teoria do cara, porque se eu quiser eu vou lá e leio a teoria do cara, mas assim, é tudo muito jogado. Poderia ter amarrado melhor essas citações para dar um contexto para a obra, para justamente enriquecer. Só que só fica tentando ser pretensioso demais. Na verdade, o livro é pretensioso demais. Então, tenta trazer essa intelectualidade que talvez não funcionou. Para mim, não funcionou, né? E tem um personagem que é o Hugo Lefebvre, que ele era para ser como se fosse alguém que seria uma espécie de pessoa que entra na sua vida por um curto período de tempo e te traz um conhecimento gigantesco e te move bastante para você tomar novas decisões. Só que o personagem dele é muito fraco para mim. Ele, sei lá, se ele tivesse lá, não tivesse cá, a Nora faria as coisas do mesmo jeito, porque ela perceberia isso por si só. E, sei lá, ele é meio esquisito. Não gostei do tudo mais. Esses são os pontos estruturais que eu falei. E tem um ponto que também vem da questão da narrativa que eu acho que é um ponto meio grave, digamos assim. Como eu falei, a Nora tem depressão. E e aqui um disclaimer até de spoiler, bom, eu vou falar talvez o que aconteça no livro, então um disclaimer de spoiler aqui. E durante as diversas vidas que ela vai tendo, ela vai percebendo que na verdade ela não quer morrer. Ela tem essa renovação na vontade de viver dela. Enfim, beleza. Chegando no final do livro, só com essa grande determinação dessa volta da vontade de viver, ela meio que cura a depressão dela. Tipo, o final do livro, ela volta para a vida original, a vida raiz que eles dizem, e começa a viver de boa, feliz, não sei o que, papapá. Só que aí parece que ela curou a depressão e ficou de boa. E aí isso é um ponto que eu fiquei assim, mano, que? E aí agora eu vou falar um disclaimer que eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu fiz uma pesquisa em fontes confiáveis aqui, não foi ChatGPT nenhuma IA, e vou para mim as questões de experiências que eu tive. Depressão é uma doença. Acho que é bom falar isso daqui, é uma doença, não é frescura, não é só uma fase, é uma doença diagnosticável e tem formas de tratamento. Psicológicos ou psiquiátricos, pode ter auxílio de remédios e medicamentos, e, bom, também você pode ser incentivado a fazer atividades físicas e outras coisas que levam ao seu autocuidado para você, enfim, melhorar ou diminuir esses sintomas da depressão e tudo mais. Só que o livro, ele coloca só a vontade de viver como a cura para a depressão. Tudo bem que isso é importante, você querer viver já é uma coisa boa, né? Só que o livro ele só coloca isso como o tratamento e a Nora é curada. Não há citações tipo, ela procurou um tratamento psicológico depois. Enfim, ela toma remédios antidepressivos e tudo mais, ela meio que ignora isso depois, que para, na verdade. E eu achei isso um pouco descuidado demais, porque em se tratando dessa questão tão presente nos dias de hoje, ainda mais, na verdade, você tem que ter um certo tipo de cuidado. Então, esse livro eu acho que faltou um pouco com esse detalhe, tipo, beleza, se você querer, a Nora não queria viver, depois agora ela tá querendo, mas isso não é o suficiente, sabe? Você precisa ter um acompanhamento psicológico, eu acho que e e aqui um disclaimer, mesmo se você não estiver depressivo, um tratamento psicológico, um acompanhamento com uma psicóloga é muito importante. Eu fiz isso várias vezes e ajuda bastante na vida, tá ligado? Então, você ter um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico é legal porque ele vai te ajudar a
enfim, superar essa parte. E também apoio familiar e tudo mais. Então, de novo, depressão, ela é uma doença, é tratável, bom, tem como ser tratada, não é frescura. Se você está sentindo que tem uns sintomas comuns da depressão, que é tristeza, enfim, falta de vontade de fazer, fazer atividades normais, falta de sono e tudo mais, converse com sua rede de apoio e procure tratamento, porque isso é muito grave. Depressão mata. E questões pessoais mesmo, eu quase entrei em depressão uma vez e eu tive uma rede de apoio e consegui desviar esse meu caminho, e foi assim muito bom o tratamento psicológico que eu fiz e a rede de apoio e tudo mais. Então esse livro, ele, para mim, ele peca um pouco nessa falta de cuidado com esse detalhe. Então é uma coisa que acho que o que mais me incomodou foi nessa abordagem sobre a depressão. Enfim, por isso que esse livro eu acho que me incomodou bastante. Não, a questão do livro ser mal escrito e tudo mais já enfim, questão técnica, mas essa questão da história, enfim. O livro, ele também traz alguns pensamentos sobre arrependimentos, coisas que você fez na sua vida, que você se arrepende e tudo mais. Eu tenho uma visão diferente. No caso, no livro, a Nora, ela vê todos os arrependimentos que ela tem na vida e tenta consertá-los, assim. A minha visão é, assim, tem coisas na minha vida que eu falo assim, não queria ter feito. Várias. Eu posso passar aqui meia hora listando elas e tudo mais, mas eu penso que, enfim, no momento eu decidi que aquilo era o melhor para minha vida, ou tomei uma decisão e aquilo aconteceu. Tenho que viver com as consequências disso e, enfim, tentar tirar o melhor da cagada que eu fiz. Enfim, não. E você voltaria na sua vida para fazer de novo? Eu falo assim, não, porque eu cheguei aqui pelo que eu fiz lá. E, enfim, talvez poderia ser melhor, talvez poderia não ser, mas não tem como eu saber disso. E eu tenho que viver o meu agora, no caso. E uma questão da busca pela felicidade, esse livro, eu estava até comentando com algumas pessoas no Instagram, que esse livro te faz pensar, só que me faz pensar para fora dele. Quando eu li esse livro, eu falei, nossa, na verdade eu concordo bastante com o que o livro não está falando, com uma coisa que eu pensava antes. Então, um segundo. Olha vocês vendo a minha bunda. Tem um livro que fala sobre felicidade, que eu até coloquei no meu top 10 dos livros do ano passado, que se chama A Felicidade Desesperadamente, do André Comte Sponville. É um TED Talk que esse moço fez, esse filósofo francês fez em 1999, que ele fala um pouco sobre a felicidade e que a gente deve ser desesperado para alcançá-la. Não é desespero no sentido que a gente conhece, tipo de arrancar os cabelos e ficar uma ansiedade gigantesca. É sem expectativas ou expectativas muito baixas. A gente deve fazer o que a gente consegue no momento. Então, se tem coisas que estão fora do meu alcance, que não dependem de mim para serem feitas ou realizadas, não tem por que eu ficar muito, a palavra é noiado com isso, porque não cabe a mim fazer as coisas. Então, você precisa se preocupar, você precisa ter ações com coisas que você consegue. E pensando assim, você parar de se preocupar tanto com coisas fora do seu controle, você relaxa, você tem às vezes você deixa de ser tão ansioso. Eu percebi que é muito complicado viver assim, eu tento todos os dias, mas quando eu consigo fazer algo assim, que eu falo assim, mano, isso aqui não tá nas minhas, não, tipo, não tem nada que eu possa fazer sobre isso, e eu fico de boa. Muitas das vezes eu sou um cara que eu penso demais nas coisas, então eu fico antecipando vários futuros e tudo mais, né? Eu era bem assim, eu sou bem assim, eu penso demais. Só que quando eu vejo uma situação que tá fora do meu controle, eu falo assim, mano, eu penso assim, mano, o André Comte Sponville não ia querer que eu ficasse assim. E eu tento aplicar com muita disciplina e muita força de vontade essa filosofia do cara. Eu vejo que eu fico de boa, eu fico
tranquilo com isso e, querendo ou não, você fica mais feliz, digamos assim. Felicidade é um conceito filosófico meio abstrato demais e não dá para explicar em poucos minutos, em poucas palavras. Então, é um livro que eu recomendo que vocês leiam, tudo mais. É muito, muito bom. Recomendação do Marcel Vidal de Albuquerque, primo do Felipe Neto. E é isso. Eu acho que a ideia de felicidade que eu tenho é essa que apresenta no Felicidade Desesperadamente, não na Biblioteca da Meia-Noite, que, bom, a gente busca ser feliz, né? Então ela vive vários cenários e tá pegando cada um para ficar feliz no final. Então, a minha nota para esse livro foi 1,7. Não me xinguem, já fui xingado bastante, na verdade. E, bom, mas eu não sou aquelas pessoas que vai te falar que não leia esse livro. Se você quiser ler, eu tinha curiosidade de ler, aí você falou que ele é ruim, não vou ler. Não faça isso. Leia o livro, tire suas próprias conclusões. Se você achar que é ruim, você fala, concordo com o Fernando. Se você achar que é bom, não, discordo do que você tá falando e tudo mais. Então, igual eu não tenho meu marcador aqui, melhor ler do que não ler. Então lê, fica aí, mas eu tenho ressalvas e tudo mais. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, para não falar só mal, o livro ele é muito bonito. A capa dele é muito bonita. Tem um livro, todos os livros aqui são verdes, aqui eles têm contexto no livro, e tem um livro prateado aqui, que se você ler, você sabe que livro que é esse aqui. Na hora que eu tava lendo e cheguei nessa parte dessa explicação, depois eu fechei o livro, deixei ele na minha estante e falei, de fato tem todos os livros verdes e um prateado aqui, da hora. E ele brilha no escuro. Eu não vou conseguir reproduzir aqui, porque senão vai ficar muito ruim, mas eu vou deixar uma imagem aqui. Esse livro ele brilha no escuro. Então se você tem essa edição, nunca parou pra pensar nisso, pega seu celular, dá um flash de luz por alguns segundos assim, depois apaga todas as luzes e tira o flash e tudo mais. Aí você vai ver que ele vai brilhar, tem, enfim, efeito fotoelétrico e tudo mais. Então é isso. Comentem aqui a opinião de vocês, o que vocês acharam, o que vocês acham de Biblioteca da Meia-Noite. Cuidado ao me xingarem, que eu tenho família e tenho sentimentos também, então vamos maneirar nos xingamentos e tudo mais. Mas eu acho que eu vejo vocês na próxima. Calma aí que tem que fazer meu jabazinho, né? Cadê? Aqui, ó. Um livro que eu vou recomendar de fato é o meu, Apenas Uma Outra História de Amor. Esse livro, eu devo fazer conteúdo sobre ele mais. Então tá aqui, link na bio, ou você pode me mandar um DM no Instagram se você for de Belo Horizonte ou frequenta a UFMG. Apenas Uma Outra História de Amor. Então é isso, eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Por favor, deixem o seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal. A gente tem eu tenho tido muitas views e poucos inscritos em relação a essas views. Então vamos lá, se inscreve aí, por favor. Tamo junto. Deixem o seu like e eu acho que eu te vejo na próxima. Um beijo, um queijo e tchau!